Olá, esse é o podcast da Clear Purpose. Eu sou o Marcelo Tuves e essa é uma série de entrevistas com os líderes de 3 projetos acelerados pela Clear Purpose que vão impactar a cidade mineira de Santa Rita do Sapucaí. Esses projetos nasceram em um curso de liderança criativa e clareamento de propósito realizado pela Clear Purpose em parceria com o Sebrae de Minas Gerais entre agosto e novembro de 2020. O framework do clareamento de propósito acelerou o desenvolvimento da visão das lideranças que você vai ouvir nesses episódios, e elas vão contar pra gente os detalhes desses projetos que receberam investimento da Clear Purpose e que vão gerar impacto em Santa Rita do Sapucaí. Hoje é o terceiro e último episódio dessa série. A gente vai conhecer o Luiz Carlos Caldeira e a Valéria dos Anjos Celoto, que foram responsáveis pelo projeto Elos ao lado da Dani Lúcia Xavier. Vamos lá? Olá, boa tarde Luiz, boa tarde Valéria. Boa tarde, Marcelo. Legal, obrigado por vocês estarem aqui, né, pra gente bater esse papo. A gente vai conhecer um pouquinho mais aí do projeto Elos, Santa Rita do Sapucaí, e é muito legal ter vocês para contar um pouco mais sobre ele. Legal, Marcelo. A iniciativa, na verdade, uniu 3 pessoas, né? Nós temos a Dani também, que infelizmente não pôde participar, mas todo o trabalho que foi desenvolvido aí com a Joana, através do programa de liderança criativa que foi feito com os atores do ecossistema aqui de Santa Rita do Sapucaí, foi muito bacana, porque nós conseguimos entender melhor qual é o nosso real propósito, né, dentro do contexto que nós estamos inseridos aqui. E esses propósitos, em várias oportunidades, aí eles se encontram, né? E eu acho que foi isso que aconteceu com as 3 pessoas do grupo, Valéria, Dani e eu. Nossos propósitos se encontraram em determinado momento e nós conseguimos idealizar um projeto e agora tentar implementá-lo. Perfeito. Adiantou a minha primeira pergunta. E o que vocês viram no processo juntos, né? Porque o processo foi individual, né? O processo do framework do clareamento de propósito foi individual. O que vocês viram no processo juntos que os levaram a se unir nesse projeto Elos, né? Acho que você pode começar, Luiz. O que nos uniu foi a vontade de provocar, de querer fazer alguma coisa para auxiliar de alguma forma no desenvolvimento do nosso território, né? Acho que todos ali estavam imbuídos em tentar de alguma forma fazer a diferença para o território, né? Todos estão imbuídos. O fato é que das 14 lideranças que estavam ali presentes no curso, todos tinham propósitos similares, mas nós 3 encontramos ali o ponto em comum e entendemos da necessidade que havia desse projeto aí para o contexto atual da cidade. E aí, Valéria? Na verdade, né, Marcelo, assim, o que faz esse processo ser tão interessante, que você falou assim, foi feito um processo individual. Na verdade, ele começou coletivo e caminhou também no individual. Então, diferente de programas de treinamento mais comuns, né, esse ele foi conduzindo, eles conseguiram conduzir, né, de uma forma que você vai pensando no seu propósito e está ali com outras pessoas, como o Luiz falou, que têm propósitos similares aos seus, né? A gente, estando aqui em Santa Rita é impressionante o grau de amor e comprometimento que as pessoas têm com a cidade e que querem ver a cidade crescer cada vez mais. Então, nós temos aqui diversos eventos, diversas iniciativas para promover a cidade, não só para fora, mas para que as pessoas aqui se sintam felizes, se sintam participantes, envolvidas em tudo o que acontece e com oportunidades de melhoria, de qualidade de vida, de satisfação, de até mesmo o crescimento profissional. Nós temos aqui excelentes instituições de ensino, das creches, escolas municipais, escolas estaduais, e as universidades, as faculdades que nós temos aqui, de um nível muito bom, sem contar a escola técnica, que é o que começou, né, a desenvolver Santa Rita, a Escola Técnica em Eletrônica. Então, assim, quando você coloca, como o Luiz falou, 14 pessoas juntas,
que têm esse amor por Santa Rita, que querem construir, fazer algo a mais do que já fazem no seu dia a dia, são empresários, são pessoas que estão nas instituições de governo, né, Luiz? De ensino, enfim. Então, todos com um propósito comum. Esse trabalho conjunto de desenvolvimento da liderança, mas o trabalho individual foi nos colocando e cada um dando ideias sobre o que poderia fazer para mudar ou acrescentar alguma coisa no que já existe aqui e nos uniu, né? Então tem um grupo que foi trabalhar numa vertente, um outro grupo que já começou o trabalho numa outra vertente e o nosso, né? O grupo Elos aí, que nós desenvolvemos o Elos, que a gente espera, inclusive, que esse processo possa trazer mais apoio aos outros 2 projetos. Então, ainda assim, que cada grupo ficou com um projeto diferente, mas eles podem ser intercambiáveis, ter apoio um para o outro, né? O que foi muito bacana. Foi não, está sendo, né? Legal, acho que vale contextualizar aqui, aproveitando o gancho da Valéria, né? Os outros projetos é o Integração e o projeto Espaço Livre de Aprendizado Criativo e Compartilhado. A gente falou com esse pessoal também, né? Então a gente tem um podcast com eles também e vale, né? Vale a pena ouvi-los. E aproveitando esse gancho, Valéria e Luiz, que a Valéria falou sobre os agentes públicos, né? E há uma preocupação da prefeitura, há uma integração da prefeitura aí com os agentes privados, né? Com as empresas privadas. E eu queria perguntar para vocês, assim, né? Vocês de alguma maneira estão tentando integrar as lideranças, né? Esse projeto tem essa intenção. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa intenção e por que isso é tão importante para Santa Rita agora. O que acontece, Marcelo? O Santa Rita, ela já é reconhecida por já ter essa interação entre os atores, né? E o ecossistema, ele só existe porque essa interação existe, né? Então, quando se fala de poder público, quando se fala de iniciativa privada, quando se fala da academia, né, da educação, a interação entre esses atores é fundamental para o fortalecimento do ecossistema e, naturalmente, o desenvolvimento econômico daquela região. E o que nós queremos é fortalecer os elos que unem essas lideranças, né? Então, quando nós falamos desses atores, pode ser que em algumas oportunidades, algumas iniciativas estão sendo realizadas de maneira isolada. Então, por que não unir esforços e trabalharmos todos em prol de uma iniciativa que seja mais estratégica para o polo? Então, a nossa ideia aí é mais do que instituições, porque sempre por detrás de instituições, de empresas, né, estão as pessoas. Então, é unir, é fazer elos, fortalecer os elos entre essas pessoas que estão por trás dessas empresas, instituições, para que isso naturalmente fortaleça as ações, né? Fortaleça o ecossistema e naturalmente gere um melhor e maior desenvolvimento da nossa região. Até porque, né, às vezes, como tem muitos projetos sendo desenvolvidos aqui na cidade, o fato de você não saber da existência de algum projeto pode fazer com que você não contribua de alguma maneira, ou de repente surge um outro projeto que poderia ser integrado ou de apoio. Então, todo esse encontro é para favorecer a disseminação das informações, né? O que está acontecendo e como uns podem ajudar os outros. Imagino que isso fortaleça, né, cada projeto, né? Exatamente, essa é a intenção principal. Certo. E eu vejo que vocês falam bastante, né? Isso não só no papo com vocês, toda essa ênfase na felicidade, no bem-estar, né? Santa Rita é conhecida como movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz, né? Então tem essa questão da felicidade muito forte. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre como isso está na base do projeto de vocês. Como é que isso entra na forma prática? A base de tudo, como o próprio professor Wander, que é o prefeito do município, coloca, né, que a única meta, a meta humana, que é unificada, que todo mundo tem, ela que é de ser feliz, né? Eu acho que a proposta de iniciativas como essa, se a gente está tentando fortalecer os elos que unem essas pessoas, né, para gerar maior engajamento dessas pessoas a trabalharem juntas e ações que gerem desenvolvimento. Se nós estamos falando de desenvolvimento porque no fritar dos ovos,
né? O que nós queremos são pessoas mais felizes. Então, o desenvolvimento que gera novos negócios, o desenvolvimento que gera novos empregos, o desenvolvimento que gera renda, enfim. Então, isso tudo acarreta para que as pessoas que estão inseridas dentro desse contexto sejam mais felizes. Eu imagino que seja por aí. E uma outra coisa, né, Luiz, é que quando você ouve, você coloca as pessoas para se ouvirem, né? Um dos objetivos é a gente conseguir trazer percepções diferentes de valor, né? Nós temos várias iniciativas aqui na cidade, mas tem iniciativas que atraem um tipo de público, outras iniciativas atraem outro tipo de público. Então, ficarem algumas pessoas só pensando no que fazer para melhorar a qualidade de vida, para trazer mais satisfação, mais felicidade, melhor desenvolvimento. Não adianta, a gente precisa estar mais próximo das pessoas, ouvir, entender o que é valor para cada uma delas, né? E assim fazer ações mais efetivas, uma penetração maior, um engajamento maior de pessoas. Então, fazendo esse trabalho de unir algumas lideranças, começar com algumas e depois expandir, né? Que a ideia é a gente poder estar expandindo esse trabalho e trazer as percepções que cada um tem do público ao qual se destina, né? Ao qual trabalha, com quem tem mais contato e entendendo todos esses públicos, porque aí cada um dos participantes, cada um desses elos vai ter a percepção que o outro está trazendo, então, inclusive para desenvolver os seus projetos, ele pode ter uma democracia maior no sentido de atingir um número maior de pessoas por estar fazendo alguma coisa mais bem direcionada, vamos dizer assim. Perfeito, perfeito. E vocês falaram um pouco sobre o processo do framework do clareamento de propósito, né? Até a Valéria falou, ele começou individual, depois ele se tornou de uma maneira coletiva, né? E eu queria que vocês contassem, né, como é que um propósito claro, né, que é a base desse framework, como é que ele afeta o desempenho das lideranças? Essa é uma pergunta. E dentro disso, vocês pretendem compartilhar esses aprendizados todos que vocês tiveram com essas lideranças no projeto Elos? Isso é um desafio, porque chegou um momento, a Joana constrói tão bem esse trabalho, que chegou um momento que eu falei assim para ela, Joana, para, isso é bruxaria. Isso é bruxaria. Impressionante, estou brincando aqui, lógico, né? Mas a forma como nós somos conduzidos a pensar no nosso propósito, ver quais são as nossas qualidades, o que a gente tem de importante para poder entregar para aquele propósito que nós temos, o que nós precisamos buscar, como trabalhar isso em conjunto. Então, com certeza, esse um grande objetivo é passar isso também no projeto, porque faz toda a diferença. Né? Não é simplesmente chegar e sair fazendo, não. Você tem que ter um embasamento, tanto teórico quanto a construção do mindset mesmo, né? É você realmente mudar e saber que você está direcionando para alguma coisa mais profunda. E quais são os recursos que você tem, quais são os potenciais que você tem e como usar isso adequadamente. Então, sim, precisamos passar não só no trabalho Elos, mas eu acho que em outras oportunidades que nós possamos ter. Eu trabalho numa empresa e já estou aplicando algumas coisas aqui. Que legal. Legal. Pode falar, Luiz. Marcelo, só complementando aí o que a Valéria colocou, que ela comentou aí, também trouxe aqui para minha equipe, sabe? Eu acho que todo conteúdo, né, conhecimento, ele tem que ser replicado, ele não pode parar na gente, né? E propósito é um tema que nos últimos anos aí virou moda, né? Virou modismo, todo mundo fala de propósito, né? Mas nem todos falam com a seriedade que tem que ser tratada realmente. E a Joana trouxe uma proposta muito bacana de clareamento de fato, de entendimento de fato da palavra, o que é propósito, né? E um processo, como a Valéria colocou aí, que parecia bruxaria, porque quando você parava para ver, pronto, estava ali, feito. Você construiu o processo passo a passo, né?
de uma maneira muito tranquila, observando as potencialidades, as suas potencialidades, né? Aquilo que precisa ser melhorado também, enfim, tudo. E você trabalhar com um propósito claro, eu acho que tudo fica mais fácil de ser conduzido. Inclusive para que você convença as pessoas de que aquilo, da relevância daquilo. E com certeza, assim, promover isso para que outras pessoas, inclusive no projeto Elos, tomem conhecimento da relevância, da importância que é da liderança ter o seu propósito claro, né, do porquê que você faz aquilo, do como faz aquilo, eu acho que é super importante, até para gerar engajamento nas pessoas de fato. E aproveitando o gancho, já que vocês falaram, né, que vocês estão aplicando na empresa, eu queria que vocês aproveitassem e falassem um pouco o que vocês fazem, né, nas empresas e como vocês estão aplicando. Eu sou gestor de uma microrregião do Sebrae, microrregião denominada como Vale do Eletrônico, que fica em Santa Rita de Sapucaí. Aqui sou responsável por atendimento a 15 cidades, né? Nós trabalhamos em duas frentes, de desenvolvimento econômico e na capacitação empresarial. Com a minha equipe aqui, eu depois do clareamento de propósito, eu fiz uma boa reflexão sobre a atuação no meu dia a dia de trabalho, né? Sobre as tarefas, sobre as ações que envolvem o Sebrae aqui nas diversas cidades. E em algumas reuniões tem tratado a respeito da temática também, sabe? Sobre propósito, tem trazido, a gente tem discutido sobre o tema em algumas reuniões, instigado os colaboradores aqui da equipe a pesquisar sobre o tema. Então, e isso tem fortalecido as nossas ações, né? E aí você consegue perceber também, as próprias pessoas da equipe percebem que não é à toa que as pessoas estão ali trabalhando no mesmo ambiente. Uhum. E essas pessoas possuem propósitos similares. E isso é muito legal, né, de encontrar isso na equipe. Então, é fantástico. Eu sou responsável pelo RH da empresa Leucotron Tecnologia da Informação. A Leucotron é uma empresa tradicional aqui em Santa Rita, né? Trabalhamos na área de telecomunicações, mas muito software aplicado, né? E a gente está num processo já há algum tempo de transformação, de estar imbuído aí na transformação digital e muitos processos novos, inclusive na área de vendas, né, com processos novos. Então, comecei um trabalho com eles, realmente ainda está no início, né, mas comecei um trabalho com eles para a gente poder fortalecer ainda mais. Nós desenhamos o nosso propósito aqui na empresa. A palavra propósito vem sendo trabalhada, mas, na verdade, é uma empresa com uma cultura muito forte. Esse novo modelo aí da Joana só acrescenta mais informações, mais um caminho para a gente se fortalecer ainda mais. Então, estou começando na área comercial, que é uma equipe incrível, então esponjas, né? Eles adoram também poder participar dessas atividades e desenvolvimento pessoal e profissional, né? Imagino que eles aceitam muito bem, né? Com certeza adoram. Que legal. E, bom, que impacto que vocês esperam obter aí da primeira imersão do projeto, né? O impacto é fortalecer, né? Fortalecer, e com esse fortalecimento das lideranças locais, a gente poder atingir maiores resultados, né? Melhores resultados, na verdade. É poder realmente contribuir. A gente sabe que todos têm se esforçado muito, principalmente nesse último ano. Cada gestor, cada empresário tem tido muitas dificuldades aqui. Santa Rita está sofrendo tanto quanto os outros lugares, não só no Brasil, mas mundialmente, né? Com essa pandemia. As pessoas estão, sim, muito preocupadas com o seu negócio, com as suas instituições, tanto com os trabalhadores quanto alunos, né? Então, nesse momento, a gente poder trazer uma aproximação maior, de unir as pessoas num propósito para poder se fortalecerem cada vez mais, isso vai trazer melhores oportunidades aqui para a cidade. Como o próprio nome do projeto diz, é para fortalecer os elos.
A proposta da imersão é para que as pessoas se aproximem mais, né? Estejam mais próximas, e obviamente que vai acarretar isso depois são encontros periódicos que nós temos a ideia de que esses encontros aconteçam para daí sim que ações sejam construídas em conjunto, né? E essas lideranças mais próximas, muitos frutos podem ser colhidos disso, né? Até para enfrentar os desafios, como a Valéria muito bem colocou aí, né? Às vezes o empresário sofre sozinho porque não sofrer de forma conjunta, né? Dividir as angústias. Às vezes o empresário que já passou pelo caminho das pedras ali pode contribuir com o outro de alguma maneira significativa para o negócio dele. Das instituições a mesma coisa. Então, fortalecer o sentido aí da colaboração, da cooperação entre essas lideranças, eu acho que é o propósito desse primeiro encontro. É uma transformação que pode acontecer de forma conjunta, né? Não precisa ser individual, né? Como você disse, compartilhar as angústias, né? Exatamente. E às vezes não, nós necessitamos disso, né? Pode contribuir sobremaneira para o desenvolvimento dos negócios, das instituições, dos parceiros. Com certeza. Queria que vocês, né, falassem um pouquinho da importância que o framework do clareamento de propósito pode ter para territórios, cidades, enfim, regiões que estão precisando integrar lideranças, acho que todas as regiões, e desenvolver a economia criativa, né? Como que o framework pode auxiliar? Eu sei que vocês já falaram um pouco isso, né? Mas tendo uma visão aí mais de fora, em outras localidades, o que vocês acham? Hoje, à tarde, eu recebi um empresário aqui no Sebrae, de uma cidade do interior do estado de São Paulo. Ele veio em Santa Rita para conhecer o ecossistema de inovação e empreendedorismo. E aí A gente pode falar o nome da cidade? É Orlândia. Orlândia, legal. Orlândia, isso. E esse empreendedor me perguntou, mas por onde começar? E ele falou de todas as dificuldades, enfim, que todas as cidades realmente têm, né? Eu acho que, assim, nós, mesmo Santa Rita sendo uma referência, existem vários desafios a serem enfrentados, e isso não é indiferente em nenhum outro município, né? E aí, o que eu falei para ele foi que eu acho que o principal é você ter o engajamento das pessoas, que o resto, a estrutura e outros investimentos e outras questões, isso vai surgir naturalmente. Então, é um processo, vai ser consequência. Para gerar o engajamento dessas pessoas, o envolvimento, né, das pessoas do município ali, eu contei para ele da experiência que nós tivemos com o clareamento de propósito do framework, que a Joana conduziu com a gente aí durante esse ano. E eu acho que tem tudo a ver. Então, eu contextualizei essa história aí desse empresário que esteve aqui hoje, porque eu acho que ele poderia começar o processo com um clareamento de propósito, como nós tivemos. Já temos um exemplo prático, então. Exatamente. Eu acho que é por aí. Eu acho que tanto para quem está iniciando algo, né, como ele colocou lá, de criar um ecossistema de inovação que ainda não existe, como um ambiente que já possui um ecossistema de inovação, que é o nosso caso aqui, internacionalmente conhecido. Enfim, mas a gente precisa estar sempre com novos projetos, renovando, né? Enfim, a gente tem que se preocupar quando estamos em cima, né? Por cima da carne seca, não quando estamos embaixo. Então, eu acho que é por aí. Eu acredito, Marcelo, que não só para outras cidades, mas grandes corporações, quando participam de trabalhos de fusões, aquisições, né? Que você tem muitas vezes culturas diferentes trabalhando juntas, né? Hoje em dia, muitas empresas trabalhando com várias localidades, né? Como unir as pessoas. Então, além do trabalho para cidades, né? Para comunidades, mas às vezes muitas empresas mesmo podem usar esse trabalho, e é fundamental quando você consegue unir todo mundo enxergando, sabe? Como eu falei antes, não é só olhar para si mesmo, olhar para dentro, mas é conseguir enxergar o outro também, as potencialidades do outro e como juntar todos os recursos que nós temos.
e todo o potencial de cada um. Eu estou usando muito essas duas palavras, são muito fortes em todo o trabalho, que são os recursos e potenciais, mas como valorizar isso de todo mundo e saber que não sou só eu sozinho que vou brigar para conseguir alguma coisa. Eu preciso ter uma equipe trabalhando e uma equipe que esteja toda unida em torno de um propósito. E esse trabalho, né, já participei de tantos programas de treinamento na minha vida, né? É um trabalho muito interessante, muito porque ele é prático, ele é mão na massa o tempo inteiro. A gente não fica só no campo das ideias, né? A Joana ela faz um pouco de conceito e põe a gente para trabalhar, faz um pouco de conceito e põe para trabalhar, seja individual ou em grupo. Não dá para ficar muito tempo viajando na cabeça. Não, não dá. É você tentar sentir na prática como é que aquelas ideias podem funcionar. E um avaliar a ideia do outro, sem melindres, né? Aprender, falar, poxa, mas eu acho que isso aqui não está muito bom. Que tal se fizesse assim? Cada um coloca as suas ideias, depois junta as ideias, faz um mapa de calor, quais as ideias que mais bombaram ali, né? Que sente que tem uma função específica que vai poder contribuir de alguma maneira, né? Vai atender aquela necessidade. Então, unir pessoas que muitas vezes não se conhecem, não têm intimidade. Eu mesma fui participar, conhecia algumas pessoas, outras eu conhecia só de ouvir falar ou de ter visto em algum evento aqui em Santa Rita, e outros eram mais próximos. Então, assim, nossa, que bacana que é, uma oportunidade tremenda. O Luiz mesmo eu não conhecia por telefone, por e-mail, por um grupo de WhatsApp que a gente participa aí, mas pessoalmente não. Então, nossa, isso pessoalmente ajuda muito também, né? Então, poxa, as empresas deveriam. Eu sou de RH, né? 30 anos trabalhando aí em RH. Cuidando das pessoas, né? Cuidando de pessoas e tentando ajudar na estratégia das empresas, né, que eu trabalho hoje, das outras, né, e você vê que tem um programa que realmente pode fazer a diferença, nossa, muito importante. Falo com convicção de quem realmente aproveitou, está aproveitando todo o processo. E que tem tudo a ver com o que vocês estavam falando da importância da felicidade, né, que a gente estava falando lá no começo. E, pessoal, obrigado. Agradeço a oportunidade aí, Marcelo, né? Agradeço a Joana, ao Renan, que trabalham juntos lá, e a você que está nos ouvindo, ouvindo as nossas histórias para poder contar para mais gente. Espero que as pessoas aproveitem e pode deixar também meu contato. Quem quiser ligar, perguntar, fique à vontade, estou à disposição com o maior prazer para poder trocar ideias. Legal, legal. Obrigado, Luiz. Valeu, gente. Obrigado. Foi muito bom o bate-papo aqui. E agradecer aí pelo convite, essa troca que é sempre muito enriquecedor. Então, valeu demais. Obrigado mesmo. Valeu, pessoal.